Hoje é quarta, 25 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. John Textor comentou uma postagem da Fernandinha Maia falando sobre a situação do jogo de ontem não ter acontecido contra a equipe do Fortaleza. Além disso, hoje nós teremos alguns jogos pela rodada do Campeonato Brasileiro. Claro, você pode ter ali o aumento da pressão externa, deixando isso bem claro, a expressão externa, até mesmo se o Bragantino vencer o seu jogo ou o Flamengo, cabe a nós, torcedores botafoguenses, termos a frieza. Tenho falado isso constantemente, vou bater nessa tecla no canal no dia de hoje. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Se você está em busca da sua aposentadoria e ainda não sabe como fazer, você pode procurar a Aposente Fácil. A equipe do Luciano vai te atender da melhor qualidade, vai te explicar todos os detalhes em relação a seu benefício previdenciário. Procure a Aposente Fácil, vou deixar o link aqui no primeiro comentário, o QR Code está aqui em cima para vocês terem ali a melhor maneira e a melhor explicação possível. A Aposente Fácil está aqui e claro, se você já é aposentado, de repente quer aumentar aquilo que você ganha, a equipe do Luciano pode te atender da melhor qualidade possível. Fica a dica, hein? John Textor ontem respondeu uma mensagem que a Fernandinha Maia colocou, um trecho do SBT Esportes Rio, falando ali sobre o adiamento do jogo contra a equipe do Fortaleza. O acionista majoritário da SAF do Botafogo respondeu o seguinte: deixei claro que eu penso para a CBF e para o Fortaleza. Acho que é constrangedor para a marca do futebol brasileiro que eu tanto gostaria de mostrar ao mundo. Essa versão do Brasil simplesmente não está pronta. Textor ficou muito chateado com o que aconteceu em relação ao adiamento do jogo que aconteceria ontem contra a equipe do Fortaleza. Vou abrir e fechar um parênteses. Tirar um trecho aqui do vídeo que eu fiz no canal, a torcida do Fortaleza, tá me execrando, falando, eu falei mesmo, o Botafogo vai pegar o Fortaleza e vai, dar uma porrada. O torcedor do Fortaleza, por acaso, estava achando que eu ia falar que o Botafogo ia perder pro Fortaleza? Será que eles estão esperando isso? Aqui é o canal segmentado do Botafogo, galera do Fortaleza. E aqui eu sempre vou proteger o meu clube, eu sempre falei e vou falar bem do meu clube, quer queiram ou vocês ou não. Então eu repito o que eu falei, Botafogo, quando pegar o Fortaleza, vai, teve até gente ameaçando de porrada. Se você vier aqui em Fortaleza, você vai apanhar. Tem gente que é assim, né? Claro que ainda bem que existe a justiça, ainda bem que existe o boletim de ocorrência online, que você pode pegar esses prints e mostrar para a polícia. Então, assim, tenham mais espírito esportivo, amigos do Fortaleza. E detalhe, vou torcer para a LDU. Ai, meu Deus do céu. Mas, voltando a falar sério, uma coisa é o canal segmentado, falaram o que eu falei. Outra coisa são perfis de programas que atendem a todos, falarem da maneira que eu falei. Aqui é segmentado do Botafogo. E eu repito, o Botafogo já deu 3 tacas no Fortaleza, vai dar mais uma no Campeonato Brasileiro. Se perder, eu tô ferrado. Mas tudo bem, mas não vai perder, tenho fé em Deus. Mas falando sério, o John Textor, ele foi no seu perfil lá no Instagram e comentou essa postagem da Fernandinha Maia. E claro, o que aconteceu é ruim para o futebol brasileiro, mas o grande ponto é que a liga que iria começar em 2024, ou vai começar em 2024, parece que não vai começar. E seria a maneira de você organizar o futebol brasileiro. Esses problemas só estão acontecendo devido a alguns fatos. O principal é o campeonato estadual durar janeiro, fevereiro, março e abril. 4 meses do campeonato estadual. Aí você pega as 10 últimas rodadas do campeonato nacional e você vai ter que jogá-la ali em 40 dias. Isso mesmo, 10 rodadas em 40 dias. Você pode ter jogadores machucados, não só do Botafogo, de qualquer outra equipe. Você tem brigas na parte de cima, na parte intermediária, na parte de baixo. E num campeonato que acaba ficando estrangulado. O certo seria, agora colocando até o lado do Fortaleza e também do Fluminense, nestas 2 últimas semanas, onde as equipes jogarão uma final da Copa Sul-Americana e outra a final do Campeonato Brasileiro, alguns detalhes importantes. Quais, TF? De que você vai e deixa a semana sem jogo. Vamos privilegiar o futebol brasileiro, vamos na semana anterior à final da Libertadores. Se tivermos um time jogando, ele não atua e vai jogar depois. Você teria meios de semanas livres para você compor esses jogos. E não, você não tem isso. O futebol brasileiro é uma bagunça. E quando o Textor fala esse detalhe, de você não conseguir jogar o futebol do Brasil para outras praças, é por causa desses detalhes. Você não tem um futebol que é atrativo, não é atraente.
Você tem, por exemplo, agora com a possibilidade da liga, cada um defendendo do seu lado só da parte financeira, mas o produto futebol segue inalterado. Você teve várias coisas que aconteceram bizarras, que você teve o dedo da CBF. Você não tem um CEO, um manager do Campeonato Brasileiro, uma pessoa que vai ali organizar o campeonato da melhor maneira possível. Por exemplo, você ainda não pode se organizar se de repente quiser ir em Botafogo e Curitiba. Você não sabe qual dia que vai ser esse jogo. De repente você quer fazer um bate e volta. Em Curitiba você não pode. No campeonato inglês você já sabe quando acontecerá um jogo em dezembro desse ano. Você já pode se organizar. Você já sabe o que vai acontecer. Você sabe que na data FIFA os campeonatos não voltarão. O jogo aconteceu de uma seleção numa terça. Você já tem um jogo numa quarta-feira. Não. Jogos da seleção, das seleções no caso, eles acontecem na Europa, né, colocando como exemplo, terça-feira, os torneios voltam no final de semana. Você tem um intervalo para os jogadores poderem chegar em suas respectivas ligas, seus respectivos clubes. E aqui no Brasil ninguém pensa nisso. Aqui no Brasil cada um pensa em si. Cada um quer se dar bem. Igual o caso do Botafogo em relação ao Fortaleza ontem. Claro, a gente queria se dar bem. Pegar um time reserva do Fortaleza seria melhor do que pegar um time titular. Evidente. Como agora o Fortaleza está se dando bem, pode se dar melhor ainda. Se o Botafogo tiver jogadores convocados para a seleção brasileira, Fortaleza pode pegar no Botafogo enfraquecido. Vantagem para eles. E assim vai. Igual, por exemplo, o adiamento de Flamengo e Red Bull. Não era para acontecer, mas a CBF beneficiou o Flamengo, adiando Flamengo e Red Bull, que seria no final de semana. E assim vai. O futebol brasileiro é uma bagunça. O futebol brasileiro era para ser um dos principais produtos, talvez o principal produto aqui do continente sul-americano e do continente americano. A NBA do futebol poderia ser aqui. Não é. Isso acaba interferindo. A seleção brasileira que não ganha nada desde 2002. Você não tem uma liga que é conhecida mundialmente. E assim vai. Você não consegue vender o seu produto. O produto Brasil de futebol não é vendável por causa desses pequenos problemas. Isso vai resolver? Não sei. Não vai ter liga? Parece que não vai ter liga. Cada um só lhe vendeu para blocos, para comercializações de direitos econômicos e não teremos área diferente. O João Texo tem razão. Ele, como deve ter ligado para o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, segundo o próprio Marcelo Paes, em algumas entrevistas, ele disse que foi convidado para assumir o Botafogo, ser o CEO do Botafogo, e assim foi. Então, meus queridos amigos, é isso. O Textor tem razão de reclamar do futebol brasileiro, mas assim, eu não vejo nenhuma solução. Acho que vai ser isso ad eterno. Enquanto a gente tiver o nosso futebol, nós teremos problemas na parte de organização, na parte de desmembramento, na parte de arbitragem, porque você não tem uma arbitragem profissional. Os caras vivem de jogos que apitam. Vou dar só um exemplo curto. O Wilton Pereira Sampaio apitou o jogo do Fluminense no último final de semana, sendo que há 2 semanas ele prejudica o Voltaço na Série C do Campeonato Brasileiro e anteriormente tinha prejudicado o Grêmio contra o Corinthians, lá no Itaquerão. E o cara apitou novamente. E errou novamente. E é assim que vai. Você não tem uma norma, você não tem nada que possa fazer para melhorar, por exemplo, a arbitragem. O futebol brasileiro é uma zona e continuará sendo uma zona, porque não tem administração. E os clubes estão cagando, cada um olha para o seu bolso. Você tem a maioria das instituições são presidencialistas, se é que a gente pode colocar assim. São mandatos de 2, 3 anos. O cara pensa em ter aquela grana, aquela receita no seu mandato e dane-se o que vai acontecer para frente. Por isso que o futebol brasileiro não tem uma guinada para ser até muito mais forte do que é. Deixe seu like, inscreva-se no canal, comentem aqui o que vocês acharam que eu falei em relação a este conteúdo. Hoje, todos sabem, ontem fiz análise da rodada e repito, hoje nós teremos jogos do Red Bull e do Flamengo. Red Bull contra o Atlético Mineiro e Flamengo contra o Grêmio. E se as equipes vencerem, as vantagens cairão para 4 em relação à equipe do Bragantino e a 6 em relação ao Flamengo. E vocês ouvirão, a partir do momento nas transmissões dos programas esportivos dos rivais, que a vantagem despencou para o Botafogo. E você vai cair naquilo que eu tenho falando aqui no canal, da parte intelectual. Vamos colocar uma pressão gigantesca no Botafogo no final de semana, onde nós enfrentaremos a equipe do Cuiabá, porque a vantagem estará em 4 pontos e 6. Porém, essas equipes não entraram em campo, deixando bem claro isso. Essa rodada de meio de semana que nós não entraremos em campo, ela tem 2 viés. Se essas equipes não vencerem, nós entraremos em campo assim, relaxadões. Mas se essas equipes vencerem, aí vocês têm que ter a frieza, para a gente não passar essa pressão para dentro de campo. O Botafogo tem que ganhar do Cuiabá. Os jogadores sabem disso, nós sabemos disso. Não vai ser uma pressão externa que vai atrapalhar o ambiente e o que o Botafogo quer fazer. Vamos ver o que vai acontecer nessa rodada, mas eu achava que era importante passar esse detalhe aqui para vocês, para a gente acompanhar. Mas vamos ligar aqui, ó, secador, quem sabe o Atlético Mineiro e o Grêmio não façam aquele servicinho
Maroto, moleque, serelepe. Tamo juntos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Volto ali por volta de 1 e pouca, 2 horas, com o nosso almoço com TF. E à noite ali por volta das 8 e pouca, 9 horas, com o nosso Noite Alvinegra. Valeu e fui, tamo juntos, fogo!